Olá pessoal, tudo bom? Beleza, beleza? Grande abraço aí a todos. Muito obrigado a todos os seguidores aí, a galera que acompanha a gente, tá bom? Espero que o conteúdo possa estar agregando muito valor e acrescentando aí na sua fé, tá bom? Tamo junto. E se você não é inscrito, se é a primeira vez que você está aqui no canal, meu nome é Thiago, eu sou missionário em São Tomé e Príncipe, na África, e decidi fazer esse canal para poder estar agregando valor aí para cada um de vocês, acrescentando na fé, conhecimento bíblico e tudo mais. Então, essa é a intenção do canal. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre Jesus, sobre fé, sobre crescimento espiritual, segue a gente aí, tá bom? Deixa também nos comentários ideia de vídeos, assuntos e tudo mais, que a gente vai gostar muito de estar construindo isso junto aí com cada um de vocês, tá bom? Tamo junto, então se inscreve no canal, ativa o sininho e se você gostar do vídeo, no finalzinho dele, deixa o like aí pra gente, tá bom? Só se gostar, se não gostar, beleza, não precisa dar like, ou pode dar também o dislike, que é uma maneira de eu saber se o conteúdo está sendo legal ou não, se precisa melhorar ou não, tá bom? Tamo junto. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre paternidade, o porquê a paternidade é tão importante na nossa fé, no nosso crescimento. E hoje vai ser num formato assim de conversa, algo reflexivo, mas eu sei que vai agregar muito aí para a vida de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. A função do pai é muito diferente da função da mãe. Geralmente a mãe, ela vai ser aquela que consola, que dá carinho, que se preocupa com a questão dos horários da criança comer e tudo mais. Já o pai, geralmente é o provedor, é aquele que vai prover as coisas e é aquele também que vai pôr limites, que vai pôr as regras. E todas essas regras, elas têm que ser sim regadas com a provisão. O que isso significa, Tiago? Significa que quanto mais o pai prover todas as coisas, uma estrutura legal para viver, alimento e todas essas coisas, um ambiente também de afeto, de amor, de carinho, palavras de afirmação, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele consegue ter a obediência dos filhos nas regras que ele coloca, porque a obediência de cada um dos filhos é pelo respeito que eles têm com o pai. Então, isso é muito interessante a gente parar para poder pensar nisso. Principalmente nós, que somos homens. E às vezes a nossa casa tá toda bagunçada, sabe? Tá tudo atrapalhado e a gente quer colocar a culpa às vezes na mulher, às vezes no filho, mas a grande verdade é que a culpa é nossa. Porque o responsável para colocar limite, regras, é o pai. É parte da paternidade. Daí que vem a ideia dos patriarcas, aqueles que eram os pais de uma grande família e ele era o responsável de manter toda aquela família ali organizada e tal. E aí nós paramos para poder pensar nisso, nós como pais, aonde nós erramos? Geralmente nós erramos na nossa postura dentro de casa, sabe? Às vezes nós não somos exemplo, às vezes nós não somos uma referência a ser seguida, às vezes nós falamos coisas e no meio do caminho a gente desfala. E eu falo a gente porque eu também luto contra isso e eu sei que não é só vocês, eu sei que é geral e é algo que nós precisamos crescer como homem. Para quê? Para exercer a paternidade. É interessante que o pai, quando ele ama a mãe e os filhos observam esse ambiente de amor, percebe? Não é esse amor mundano, ignorante. Não, eu falo o amor de 1 Coríntios 13, o amor ágape, o amor de Deus, o amor que tudo suporta, que não arde em ciúmes, o amor que não é brigão, o amor que é responsável, percebe? O que os filhos percebem? Eles percebem respeito. Eles olham e falam assim, nossa, o meu pai é um homem correto, coerente, entende? Então, para a gente conseguir agir bem nesses pontos que eu coloquei, nós precisamos sim estar dispostos a sofrer e crescer. É necessário sofrer e crescer, porque as responsabilidades financeiras, sim, vão ser com a gente, as maiores responsabilidades. Então, se a minha família está morando em um lugar ruim, a culpa é minha. Se os meus filhos não têm o que comer, a culpa é minha. Se os meus filhos não têm o que vestir, a culpa é minha.
entende? Se a gente tem alguém na família doente, que aquela pessoa não consegue ter acesso, pessoa que eu falo é esposa ou filhos, e a gente não faz nada, também a culpa é minha. E a paternidade, ela traz tudo isso. E quando eu ando nesses pequenos detalhes, eu consigo colocar limites para os meus filhos, entende? Eu consigo colocar regrinhas. E essas regrinhas vão ser obedecidas porque tem o respeito. Não, o papai falou, entende? Se o papai falou, ele sabe o que ele está falando. Por quê? Porque o pai está sempre preocupado com a organização da família, entende? Com a orientação das coisas. Enquanto a mãe se preocupa em nutrir os horários ali da criança alimentar, manter a casa organizada, esse tipo de coisa, já o pai está preocupado com essa estrutura emocional, espiritual e física também. Então, pegando ali a parte espiritual e emocional, para a gente poder falar também um pouquinho. O pai precisa liberar palavras de afirmação dentro de casa. É papel do pai. O pai tem que falar palavras de afirmação para a mãe, ele tem que afirmar a mãe na frente das crianças. Tem. O pai também tem que afirmar as crianças. O que é essa palavra de afirmação? A criança veio ali com um teste na mão. Olha, papai, olha, eu tirei A. Entende? O que o pai tem que falar? Parabéns, minha filha, vem cá. Parabéns, meu filho, vem cá, pegar ele no colo e recompensar ele pelo esforço que ele fez. Eu estou afirmando ele, entende? Quando ele chega, pai, eu não consigo. O pai tem que falar, consegue sim, meu filho, consegue sim, minha filha. Não, eu não consigo, consegue sim, o papai está aqui, vamos lá, você consegue. E assim o pai, quando coloca as regras, ele tem a parte emocional e espiritual da criança também, ou do adolescente, ou do adulto, seja qual for a idade do filho dele, muito bem estruturada nele, em quem ele é, no caráter dele, porque ele afirmou, ele cuidou, ele proveu, ele amou, ele respeitou, ele deu correção na hora certa. Quando o filho faz algo errado, o pai vai lá e corrige. As palavras de afirmação que vieram antes vão dar respaldo, vão apoiar aquela fala do pai ali, de não, meu filho, você fez errado. E o filho vai ficar bravo, mas depois ele vai pensar e vai falar assim, poxa, papai me ama, olha o que o papai faz pra mim. Entende? Então, se ele falou isso, realmente o papai tá certo, tá errado. Só que nós, às vezes, homens, nós somos muito orgulhosos, cheios de soberba, e aí a gente não quer passar por esse processo de ser a principal referência dentro de casa. A gente quer que os nossos filhos e mulher e todo mundo engula a gente, porque a gente é homem, né? E a gente esquece desse ponto que é a referência. A gente tem que ser referência. A família tem que olhar e falar assim, por acaso o meu pai, ele é responsável, ele é um paizão. A esposa tem que olhar pro pai e falar, nossa, ele é um maridão, ele é um paizão. E assim, quando eu coloco as regras na minha casa, as regras são obedecidas porque há respeito, percebe? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido. É a visão bíblica que eu tenho sobre paternidade e sobre o patriarca, sobre aquele homem que ele governa na casa dele. E ele governa com respeito, não é só mandando com autoritarismo, não. Ele é aquele homem que quando ele fala, todo mundo respeita, obedece, porque ele tem exemplos, sabe? Ele é referência. A área que ele tem que fazer, ele faz, entende? Ele faz a coisa acontecer, ele corre atrás. Ele não deixa a peteca cair, como a gente fala aqui no Brasil, né? Então é por aí. E eu quis preparar esse conteúdo pra gente hoje porque eu tenho visto que os pais têm ignorado muito a paternidade, as mães também têm ignorado muito a maternidade, e por isso nós temos tido uma geração hoje que é uma geração que eles não têm noção do que é a vida de verdade. Quando eles saírem da casa dos pais, essa galerinha aí de 13, 14 anos, quando for para os seus 18, 19, eles vão encontrar uma realidade que vai chocar eles, porque a vida real não é assim, entende? Então os pais precisam sim ser pais, independente do que o sistema fala, do que o governo fala, do que
do que militância está falando, do que o pessoal aí das ideologias sem nexo nenhum falam, porque é papel nosso, entende? E a gente precisa sim ser pai na nossa casa e para os homens, e as mulheres precisam sim ser mães, e segundo a palavra de Deus, tá bom? Espero que tenha sido útil. Se você gostou do vídeo, como eu falei, deixa seu like aqui pra gente, deixa um comentário aí embaixo, falando a sua opinião também, comentando, vai ser muito legal. Ideias também de assuntos, eu vou gostar muito de saber, de interagir com cada um de vocês, tá bom? Se gostou do nosso canal, segue a gente aí, assiste os outros vídeos também. Todos os meus vídeos são assim, cheios de conteúdos que vão abençoar a sua vida, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe.